Bem-vindos à Conferência de Líderes 2017. Amém? Pode assentar, pode tomar lugar. Que uma graça muito grande do Senhor esteja presente aqui. E uma paz, shalom, tudo de bom da parte de Deus esteja sobre tua vida. Obrigado, Senhor, porque tu guardou a vinda de todos para esse lugar aqui, para essa conferência. Estamos marcando a história, estamos escrevendo a história, estamos sendo protagonistas da história, amém? Atores da história. Não estamos deixando que a história nos leve, estamos levando e dirigindo a história, amém? É isso que nós temos que fazer. Hoje será um dia que o Senhor Deus vai impactar a tua vida. Deus falará muito profundamente contigo, te ensinará muitas coisas, impactará a tua vida. Então deixa eu dizer algo. Seja sensível ao Espírito Santo. Feche os olhos e diz assim: querido Espírito Santo, quero abrir o meu coração, quero ser sensível, não quero julgar antecipadamente, quero deixar meu coração aberto. Fala comigo em todos os momentos, não deixa eu julgar, seja tu o juiz. Fala comigo, imprime meu coração todas as verdades, para que eu saia daqui impactado, para que eu saia daqui podendo avançar de uma forma poderosa, fortalecido em ti, em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Eu fico impressionado quando eu olho a história da igreja primitiva. Eu vejo quanto aquele povo avançou de uma forma tão extraordinária, o quanto aquele povo, diante de todas as dificuldades que tinham, sem que tivessem muitas vezes condições financeiras, tecnologia, sem que tivessem todas as disponibilidades que nós temos hoje, aquele povo avançou tremendamente. Outro dia eu estive falando, recentemente tive privilégio de estar na cidade de Corinto, inclusive aqueles que vão junto na nossa viagem no início do ano, vão para Corinto também. E essa cidade, ela está lá, os escombros, como era na época de apóstolo Paulo. E a gente pode ver muitas coisas, como aquela cidade era desenvolvida. Mas uma coisa que me impressionou naquela cidade, que era uma cidade portuária dos dois lados, porque ela fica num estreito. E aquela cidade tinha 26 grandes templos para outros deuses, para deuses pagãos. Poseidon, Zeus, Afrodite, muito grandes templos. Praticamente o que restou em pé ainda da cidade de Corinto, ainda são os escombros desses templos grandes que tinham lá naquela época. E o apóstolo foi para aquela cidade, falando um Deus que eles nunca tinham ouvido falar, enfrentar toda uma pressão de uma filosofia grega num país grego, numa cidade grega, e agora ele vai apresentar o Deus dos deuses. E nós sabemos que no final da história, inclusive o templo de Afrodite
que era o maior deles, se tornou uma igreja. Na vida de Paulo, que não foi tão longa porque ele foi muito perseguido, quando eu vejo que ele diz que desde Jerusalém até o Ilírico, que hoje faz parte da Croácia, ele evangelizou toda aquela região. E nós achamos que estamos fazendo muito, atingindo o sul da nossa nação. Só o apóstolo Paulo, sem meio de comunicação, sem WhatsApp, sem internet, sem automóvel, sem nada, atingiu toda aquela região, a tal ponto de Diocleciano, que foi o imperador ali daquela região do Ilírico, que nasceu naquela região, ele estava apavorado, porque os cristãos eram em tão grande número, que batiam de frente com ele. Ou seja, a igreja primitiva era poderosa. Diga assim: a igreja primitiva era poderosa. Havia alguma coisa muito especial no meio daquele povo. Eles entendiam, sabiam, conheciam, faziam, tinham conceitos diferentes dos nossos, porque era uma igreja que avançava poderosamente. Amém? Então hoje, inspirado nessas coisas e naquilo que Deus quer fazer, nós colocamos o título dessa conferência: As Profundezas de Deus, conhecendo a Deus para avançar. Já estou cansado de pregar em quase todas as igrejas sobre conhecer a Deus. Tenho ministrado já faz 2 anos, praticamente, em todos os lugares que eu vou, tenho falado sobre isso, sobre conhecer a Deus, sobre compreender quem Deus é. E se nós conhecermos verdadeiramente, termos a compreensão de quem é Deus, eu tenho plena convicção que muitas coisas da forma como as pessoas têm enfrentado e vivido a sua vida de fé vão mudar. E se tu quiser acompanhar comigo agora, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. E no versículo 10 e 11, diz assim: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Depois no versículo 16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que nos fala aqui é de que nós, para nos aprofundar no conhecimento, nas profundezas de Deus, temos que conhecer a mente dele. Diga assim: eu preciso conhecer a Deus. Eu li alguns versículos antes para vocês, e que Deus diz assim, que Ele se deleita na lealdade ao invés do sacrifício, e no conhecimento de Deus ao invés das ofertas queimadas. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu leio essa palavra conhecimento, ou a palavra conhecer. Ela está escrito muito mais vezes, 3, 4 vezes mais do que a palavra salvação, do que a palavra salvar. É uma das palavras com maior número de vezes escritos na Bíblia. E quando nós olhamos, eu sempre pergunto assim: como é que nós devemos orar? Eu muitas vezes pergunto: como tu oraria se fosse o apóstolo Paulo por uma igreja? Senhor Deus, cuida dos teus filhos naquela igreja, protege-os, abençoa-os, faz com que possam avançar.
Mas olhem para mim, esse não era o tipo de oração que Paulo fazia pelas igrejas. Em Éfeso, pelo povo da cidade de Éfeso, no capítulo 1, ele diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu oro para que vocês tenham sabedoria e revelação do conhecimento de Deus. Olhem aqui para mim. O que o apóstolo Paulo estava orando, a principal coisa que ele estava orando pelo povo, que eles tivessem pleno conhecimento de Deus. Porque se eles tivessem o conhecimento pleno de Deus, eles teriam tudo mais. Diga assim: se eu tenho o pleno conhecimento de Deus, tudo mais eu tenho. Agora vejam aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele de novo fala como ele orava pelo povo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. De novo ele diz que orava para que eles aumentassem mais e mais no conhecimento e na percepção das coisas de Deus. Em Colossenses, de novo, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele começa as cartas dizendo como ele orava pelo povo. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Olhem para mim. O que é que Paulo pedia para Deus para que o povo tivesse? Pleno conhecimento de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos, que nos ensinou tanto, ele diz: o mais importante que eu oro não é que vocês sejam prósperos financeiramente, não é que vocês tenham paz, não é que vocês tenham oportunidades. Eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. Mas continua, ele não para aqui. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo. De novo ele fala, no pleno conhecimento de Deus. Ele diz: se você tiver conhecimento pleno dele, vocês vão frutificar nas boas obras, vão avançar. Ou seja, esse tema que nós temos aqui na conferência, nesse ano, é o tema que concentrava Paulo, que Paulo se concentrava nas orações dele. Deixa eu tentar explicar um pouco para vocês, dando um exemplo. Aqui em Teutônia, nós temos uma coisa estranha aqui nessa cidade, que nós temos um bairro que tem o mesmo nome que a cidade. Ou seja, um bairro que fica um pouquinho mais para lá, o oposto do bairro Canabarro, aqui é o bairro Languiru, e nós temos o bairro Teutônia, contrário, Canabarro, Languiru, Teutônia. E esses bairros, muitas pessoas chegam e querem vir para o meu bairro, mas eles dizem: eu vou para Teutônia. E quando chegam aqui, passam em frente ao bairro que eu moro e vão até o bairro de Teutônia. Quem de vocês já teve essa experiência aqui? Algumas pessoas já levantaram a mão.
Várias pessoas que vêm para cá têm tido esse problema. Passam por aqui e vão para Teutônia, e quando diz, não, aqui é o bairro Teutônia, aqui não é a cidade, é o menor dos bairros que nós temos. Na verdade, o nome da cidade originou desse bairro. Ou seja, se nós não tivermos clareza, conhecimento, entendimento como funciona a cidade, muitas pessoas podem errar o alvo, perder tempo. Por quê? Porque não conhecem que a cidade tem um bairro chamado Teutônia, que a cidade de Teutônia tem um bairro chamado Teutônia. Se nós não conhecermos a Deus de forma bem clara e entendermos o que significa conhecer a Deus, significa que nós podemos perder tempo, nós podemos ir para lugares e fazer coisas que vão ocupar o nosso tempo e tirar o nosso foco daquilo que Deus realmente quer, amém? Então nós precisamos conhecer a Deus, saber, entender exatamente o que significa isso. Veja só, em Colossenses 3,10 diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero que vocês tenham e sejam, se refaçam, se reestabeleçam segundo a imagem desse conhecimento. Se nós não tivermos claro conhecimento de Deus, nunca poderemos ser a sua imagem, amém? Entenderam? Precisamos ter a imagem clara de Deus, porque Ele diz, a minha imagem é que eu quero que vocês sejam. Então precisamos ter clareza de quem é este nosso Deus, o que significa conhecer a Deus, para que nós possamos ser a imagem dele. E agora, em 1 Timóteo 2,4 diz assim: Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, preste atenção. Eu sou daqueles que gostam de me aprofundar nas coisas, e às vezes eu dou umas pontas bem profundas para entender algumas coisas. Então eu peguei e disse, vou estudar a palavra que no Novo Testamento tem sobre conhecer, o que significa, porque eu sabia que tinha algumas palavras. Eu sabia que tinha muitas palavras, mas não sabia quantas tinha. Conhecia algumas palavras. Agora eu fiz uma relação aqui de algumas palavras gregas que são traduzidas por conhecer ou conhecimento em português. Vejam só. Os verbos gnosco, oida, epignosco, prognosco, epistamai, sunoida, agneoi, gnorizo. Os adjetivos gnostos, faneros, epistemon, agnostos. Os substantivos gnosis, epignosis, agnosia. Então eu pensei, eu vou estudar essas palavras, o que significam, e se eu estudar e entender bem o que significam essas palavras, eu vou ter uma pista do que significa o conhecimento de Deus. Olhem para mim. Passei quase um mês estudando cada uma dessas palavras, estudando profundamente elas, pegando várias fontes diferentes, de tudo que é lado. Eu estava quase ficando louco já. E cada palavra, eu vou dar aqui umas pequenas dicas para vocês, as principais delas. Vamos ver se vocês entendem o que significa essas palavras. Oido e eido representam conhecimento intuitivo, como a consciência da morte, da corrupção e do sofrimento. Oido transmite o pensamento do que é interior, a consciência interna da mente. O conhecimento intuitivo não derivado imediatamente do que é externo. Entenderam, né?
Agora eu vou explicar o que é a palavra gnosco. Significa, representa um conhecimento experiencial. Nós conhecemos, reconhecemos, percebemos, distinguimos e discernimos. Mas esse conhecimento é fragmentado e imaturo. O primeiro significa conhecimento objetivo, o que o homem aprendeu ou adquiriu. Agora também entenderam o que significa esse conhecimento. Agora vamos ver. Terceiro, epignosco ou epignose. Representa uma compreensão clara e exata do assunto. É o conhecimento maduro que é usado por Deus em relação aos seus discípulos fiéis. Depois de estar quase tonto, de tanto querer compreender o que significa, porque a Bíblia usa todas essas palavras intercambiavelmente. Usa uma vez uma, depois outra. Jesus usa uma vez, depois usa outra. O apóstolo Paulo usa uma vez, depois usa outra. Todas são traduzidas como conhecer. Eu acho que eu fiquei mais confuso do que quando eu iniciei. Eu já estava fazendo umas teorias. Eu pensei que essa seria a minha pregação aqui. Então fui me aprofundando. Eu disse, eu preciso entender o que é conhecimento pleno, o que é conhecimento experiencial, o que é conhecimento que uma convicção interior, o que é isso, o que é aquilo. E eu fui indo. De repente diga assim, já não sei mais nada. Já estou mais confuso do que quando comecei. Então, o que é exatamente conhecer a Deus? Do que exatamente estamos falando quando usamos a expressão conhecer a Deus? De um tipo especial de emoção? De um arrepio na espinha? De um sentimento de levitação como se fosse um sonho? De uma forte ênfase e euforia do tipo que os usuários de droga buscam? Ou conhecer a Deus é um tipo de experiência intelectual? Ouve-se uma voz? Tem-se uma visão? Pensamentos estranhos passam pela mente? Ou o que é conhecer a Deus? É isso que eu estava buscando. O que era conhecer a Deus? Era uma emoção forte? Era um conhecimento teológico? Eram adjetivos que se davam para ele? O que significava? Porque a Bíblia fala tanto que temos que conhecer a Deus, e Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento dele. Eu disse, eu preciso entender bem. Se eu precisar ficar aqui 1 hora fazendo alguma coisa para conhecer mais a Deus, eu vou ficar. Porque esse conhecimento produz muita coisa. Ele diz que isso ele deseja, ele orava. Paulo orava, é isso que eu quero, que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. Eu disse, eu quero Deus te conhecer. E como é que eu posso fazer? E essas questões precisam ser discutidas, especialmente porque, de acordo com as Escrituras, esse é um território em que é fácil de ser enganado. E você pensar que conhece a Deus quando isso não é verdade. Então hoje pela manhã eu me coloquei o propósito de explicar o que é conhecer a Deus. Amém? Entenderam? Porque é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento dele. E o que é que isto gera em nossa vida? Quando eu já estava cansado demais de entender o que significa conhecimento e conhecer no grego, no Novo Testamento, eu disse, vou deixar tudo isso de lado e vou para aquilo que foi Deus que inventou, o hebraico. Então eu fui lá no Velho Testamento e comecei a buscar o que significava conhecer a Deus. Lá no Velho Testamento, quando tudo começou. Então, quando usamos o verbo conhecer, pensamos
em conhecer em termos de compreensão mental dos fatos. Vou falar de novo. Quando usamos o verbo conhecer, pensamos em conhecer em termos de compreensão mental. Ou seja, pensamos nas questões intelectuais. Conhecer para nós é uma coisa mental, uma coisa intelectual. Ou seja, são coisas que nós sabemos, conhecemos intelectualmente, aprendemos. Esse é um pensamento fortemente influenciado pela cultura grega. E todas essas palavras gregas que nós lemos antes, elas significam isso. Um conhecimento, uma capacidade mental de compreender e entender as coisas. Mas em hebraico, a palavra para conhecer e adar é muito mais ampla, enriquecerá a nossa compreensão das Escrituras. Muitas línguas têm dois verbos diferentes para expressar a ideia de conhecer um fato, ou seja, a informação, que para nós, conhecer significa conhecer um fato, ter informações mentais. Mas também existe conhecer uma pessoa, que isso não é uma informação mental, mas que isso procede de um relacionamento. Então, o hebraico tende para a ideia, para a segunda ideia, ter um relacionamento com uma pessoa, e até mesmo estendê-la a querer se preocupar com alguém, inclusive a ser sexualmente íntimo. Vejam só lá no início da Bíblia, diz assim, Gênesis 4:1: e conheceu Adão e Eva, a Eva sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Vejam, essa palavra é a mesma palavra que é usada para conhecer a Deus no Velho Testamento, não é outra palavra. Ou seja, Adão conheceu a Eva, teve um relacionamento com ela tão íntimo, com tanta intimidade, que gerou um filho. Diga assim: conhecer é relacionamento íntimo. Uau! Diz para a pessoa do lado: conhecer é ter um relacionamento íntimo. Essa ideia é especialmente importante quando aprendemos sobre o conceito bíblico de conhecimento de Deus. Uma pessoa influenciada pela mentalidade grega abre a Bíblia e quer provar a existência de Deus e desenvolver uma teologia sobre a natureza de Deus, e chamaria isso de conhecimento de Deus. Ou seja, nós, com uma mentalidade grega, que fomos influenciados por toda a cultura grega, abrimos, estudamos, fizemos curso de teologia, estudamos a Deus, fizemos uma disciplina de teologia sistemática para entender quem Deus é, e conceitualmente, mentalmente, explicamos como é a natureza de Deus e todas as coisas. Mas isso não tem nada a ver com conhecer a Deus da Bíblia. Amém? Estão entendendo? Isso tem a ver com conhecer a Deus para os gregos, mas não conhecer a Deus segundo a palavra de Deus. A visão hebraica é que o conhecimento de Deus é ter uma vida de relacionamento com Ele. Essa é a verdadeira sabedoria, conhecer a vontade do Senhor e vivê-la. Podemos ver isso quando comparamos as Bíblias cristãs com a tradução judaica. Agora preste atenção. Agora nós vamos ler na Bíblia, na NVI, esse texto de Isaías 11. Preste atenção. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Aqui está falando, nesse texto, o Espírito de conhecimento. Agora vamos ler
na Bíblia judaica. Como os judeus traduziram essa palavra? No Tanakh judaico se lê: o Espírito do Senhor descerá sobre ele, um espírito de sabedoria e percepção, espírito de conselho e valor, espírito de devoção. Vejam, aqui a palavra conhecimento não é traduzido como uma questão intelectual, não é traduzido espírito de conhecimento, é traduzido espírito de devoção. Ou seja, um espírito de relacionamento, um espírito de devoção e reverência para com o Senhor. É muito diferente do que um espírito de conhecimento intelectual, mas é um espírito que tem uma experiência por detrás. Amém? Estão me entendendo? Sempre o conceito de Deus, ele foge simplesmente do conhecimento e das questões intelectuais para se aprofundar na vida diária. Agora, vejam uma vez, nesse versículo, Data é traduzido como devoção. Eles veem o conhecimento de Deus como intimidade com Deus. Diga assim, para os judeus, conhecimento de Deus é ter intimidade com Deus. Uau! Conhecimento de Deus é ter intimidade com Deus, conhecendo como um filho é seu pai e a esposa seu marido. Agora vamos ver outro versículo. Um outro versículo que nos mostra claramente isso é: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, em Isaías 11:9. Mas quando lemos na Bíblia judaica, lemos assim. Quando lemos isso na tradução judaica, finalmente entendemos o que isso significa. Diz que a terra será cheia da devoção ao Senhor. Vejam só, quando eu digo que a terra toda se encherá do conhecimento de Deus, tu pergunta, como é que isso funciona? Mas quando tu diz que a terra toda será cheia da devoção, do temor de pessoas que estão entregues a Ele, e tu diz, agora eu estou entendendo como funciona, amém? Ou seja, sai simplesmente de conceitos intelectuais para ir para uma prática. Então essa palavra hebraica, yada, traduzido como conhecer e conhecimento, aparece quase 950 vezes na Bíblia hebraica. Ela possui uma varredura muito mais ampla que a nossa palavra conhecer, inclusive perceber, aprender, entender, querer, realizar e experimentar. Conhecer não é ser intelectualmente informado sobre algum princípio abstrato, mas aprender e experimentar a realidade. Ou seja, conhecer é experimentar, diga, conhecer é experimentar a realidade. Não é um entendimento intelectual, mas é uma experiência. Diga conhecer. Diga conhecer. Não é uma questão intelectual, é uma experiência prática. É uma experiência prática com Ele. Conhecer a Deus não significa que eu pego um livro e leio, agora eu sei quem Deus é. Não, isso não é conhecer a Deus. Isso é conhecer sobre Deus, a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus. Conhecer a Deus é experimentar, ter uma vida de experiência prática, vivida junto com Ele, ter relacionamento com Ele. Isso é conhecer a Deus. O conhecimento não é a posse de informação, mas sim um exercício e a sua internalização. Agora preste atenção. Eu busquei um exemplo na palavra de Deus para nós entendermos o que significa conhecer a Deus. O que na vida da gente muda se nós conhecemos a Deus.
Mas conhecemos a Deus dessa forma, tendo relacionamento com Ele. Preste atenção agora. Biblicamente, conhecer a Deus não é conhecê-lo de uma forma abstrata e impessoal. Já falamos, vamos adiante agora. Quando entendemos o que significa conhecer, percebemos que a oferta de Abraão, seu filho Isaque, não foi irracional. Preste atenção. Às vezes eu me pergunto, se Deus me pedisse para fazer o que Deus pediu para Abraão, olha bem para mim, te pergunto agora, quem tem filho aqui? Filho com 100 anos, o único filho de Abraão, que era com a sua esposa Sara, que era a promessa de Deus, e agora Deus diz, vai e sacrifica o teu filho. Olhem para mim, o que tu faria? Quer dizer, Deus, eu acho que tu está enganado. Acho que não é bem assim. Isso não, Deus, qualquer coisa, menos isso. Então, quando nós olhamos de fora, nós pensamos, Abraão fez uma coisa irracional. Isso é uma loucura. E sacrificar um filho. Mas quando começamos a entender o que significa conhecer a Deus, a gente percebe que não era tão irracional assim não. A mais óbvia mensagem dessa história é que Abraão conhecia a Deus. Abraão andou com Deus por muitos anos, e ele sabia que podia confiar em Deus. Veja o que está escrito em Gênesis 18, 19, o que Deus diz a respeito de Abraão. Porque eu o tenho conhecido. Ou seja, Deus tinha um relacionamento, Deus conhecia Abraão. Eles tinham um relacionamento um com o outro. O que significa que ele tinha uma relação muito próxima com Abraão. O autor de Hebreus explicou que antes de Abraão ir imolar o seu filho, ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Olhe bem aqui. Abraão conhecia Deus e sabia que Deus era poderoso, inclusive para até ressuscitar seu filho de entre os mortos. Quando Abraão viajou para o Monte Moriá para sacrificar Isaque, ele falou ousadamente para que os seus servos, que ele e o seu filho iriam adorar juntos e voltariam. Os dois voltariam. Olhe para mim. Por que ele disse isso? Porque ele conhecia Deus. Vocês estão me entendendo? Vamos adiante. Antes de preparar seu filho para o sacrifício, Abraão disse com confiança: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Como ele podia dizer isso? Porque ele conhecia Deus. Abraão sabia que Deus iria intervir. Isso não tinha sido visto ainda antes na história. Mas Abraão tinha anos de evidências convincentes que o levou a confiar em Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos como Deus age. Diga, quando conhecemos a Deus, sabemos como Deus age. E por isso somos fortes. Amém? Agimos com confiança, não temos medo. Ou seja, conhecer a respeito de Deus ou conhecer a Deus. É possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter conhecimento dele. O interesse por teologia e conhecimento sobre Deus é a capacidade de pensar claramente e falar bem sobre temas cristãos
não são nem de longe a mesma coisa que conhecer a Deus. Agora, eu coloquei apenas algumas coisas aqui. Preste atenção. Algumas coisas que são consequências de nós conhecermos a Deus. Evidências de que conhecemos a Deus, como na vida de uma pessoa, nós podemos saber, esse cara conhece a Deus. Esse sujeito conhece o seu Deus. Como ele vive dessa forma? Ele vive assim porque ele conhece a Deus. Primeira coisa, perdas e cruzes deixam de ter importância. A importância é andar com Ele. Olha o que Paulo escreveu. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Agora veja como ele diz aqui: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele disse, depois que eu conheci Ele, tudo se tornou insignificante. Diga assim: depois que se conhece a Deus, tudo se torna insignificante. Por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio, no original está estrume, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Paulo abriu mão de tudo por causa do conhecimento de Deus. Ele estava dizendo: se alguém conhece a Deus, ele realmente, todas as outras coisas, pressões, dificuldades, perdas, tragédias, situações difíceis, nada disso me abala. Por quê? Porque o mais importante eu tenho: eu conheço meu Deus. Amém? Eu conheço meu Deus. Eu conheço meu Deus. E se eu conheço Ele, não existe nada que é mais importante. Dizemos que quando se conhece a Deus, perdas e cruzes deixam de ter importância. O que se ganhou simplesmente afasta essas coisas da mente. Segunda característica: aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Olha o que diz nesse versículo de Daniel 11. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Diga assim: quem conhece a Deus se torna forte e ativo. Uau! Diz a pessoa que está ao teu lado aí: meu querido, agora tu vai ser medido por esse versículo. Quanto é o teu conhecimento de Deus? Quanto é que tu conhece a Deus? Porque aquele que conhece a Deus, aquele que tem relacionamento com Ele, aquele que tem intimidade com Ele, aquele que tem experiência com Ele, é forte e ativo. Aquele que conhece é que nem Abraão. Não tem medo das circunstâncias, não tem medo dos desafios, não tem medo das dificuldades. Por quê? Porque conhece o seu Deus. Ele não tem medo de avançar. Por que não? Porque conhece o seu Deus. Mas apóstolo, e se vier
as ações, e se o diabo se der contra-ataque contra ti, meu Deus, tem que ler esse versículo para ele. Aquele que conhece o seu Deus é forte e ativo. Ele não tem medo, ele não teme, porque ele sabe o Deus que ele tem, ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o Deus que está com ele, ele sabe o Deus que o acompanha. Ele não é mesquinho diante da circunstância, das situações. Ele conhece o poder do seu Deus, não porque alguém falou desse poder, mas porque ele já experimentou em sua vida, mas porque ele sabe que o Deus dele é fiel, não falha, porque o Deus dele é leal. Ele viveu, ele tem experiência, ele não tem dúvida, porque em momentos e em situações de dificuldade na vida dele, ele sabe: o meu Deus é um Deus que não me deixará passar vergonha. Diga assim: o meu Deus não me deixará ser envergonhado. Quem conhece a Deus avança dessa forma. Ele tem sonhos grandes, tem projetos grandes, é intrépido, é ousado, avança. Sabe por quê? Porque ele conhece o seu Deus, ele vive com o seu Deus já deu prova para ele de que ele pode confiar em qualquer momento, qualquer circunstância, qualquer situação. Ele diz: eu estarei contigo, não te deixarei, nem te abandonarei. Ele conhece o seu Deus, ele avança, ele não tem medo de enfrentar o faraó, ele não tem medo de enfrentar os leões, ele não tem medo de enfrentar a fornalha que queima, ele não tem medo de enfrentar o inimigo, ele não tem medo de enfrentar as ações da sociedade. Por quê? Porque ele conhece o seu Deus, ele conhece, ele não apenas ouviu falar, ele não apenas tem uma ideia de quem é Deus, ele vive com seu Deus, ele experimentou, ele conhece, ele não tem dúvida, ele sabe. Ele nunca me desamparou, ele nunca me deixou. Quando eu necessitei dele, ali ele estava, e eu sei que eu posso contar com ele. Aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito dele. Digo fraco, eu sou forte. Quem conhece o seu Deus, diz aqui: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Quem conhece a Deus tem uma coisa na sua vida: tem graça, que é o favor de Deus, e a paz, que é o shalom, que significa tudo de bom. Não significa só paz interior. Shalom significa tudo de bom. Diga: shalom é tudo de bom. Quando em português nós falamos tudo de bom, nós estamos dizendo shalom. Amém? Estão entendendo? Shalom não significa apenas paz interior, paz de espírito, paz diante da circunstância. Não, shalom significa prosperidade, significa saúde, significa progresso, significa estar bem, fazer as coisas bem, alcançar bom sucesso. Shalom significa tudo de bom. E aqui está dizendo que a graça e a paz, ou seja, o shalom de Deus, tudo de bom, são multiplicados através do conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, essa graça e essa paz, esse shalom, quanto mais nós conhecemos, mais recebemos, mais recebemos, mais recebemos. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender porque Paulo diz: eu oro para que vocês conheçam muito profundamente a Deus, porque se vocês conhecerem plenamente Ele, todas as outras coisas vocês vão ter. Se vocês conhecerem profundamente Ele, eu sei que vocês vão avançar, eu sei que vocês não vão temer o inimigo, eu sei que vocês não vão temer a morte, eu sei que não haverá nada mais importante, porque aquele que conhece verdadeiramente, que tem experiência com esse Deus, jamais se decepciona. E ainda mais, a vida eterna é essa: que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer saber o que é vida eterna?
Alguém diz assim: o que é vida eterna, apóstolo? É conhecer a Deus, é ter relacionamento com Ele, é andar com Ele, é viver com Ele. Se tu está vivendo com Ele, eu quero te dizer, tu tem a vida eterna. Se tu conhece a Deus, isso é a vida eterna. Já começou agora. Já começou agora para aqueles que conhecem e que andam e que experimentam Ele agora. A tua vida eterna já começou, porque isso é conhecer a Deus. Agora, como se conhece a Deus? Ninguém conhece uma criatura viva até saber não apenas sua história passada, mas como ela provavelmente reagirá diante das circunstâncias específicas. Vejam, isso é importante aqui. Mas como ela reagirá diante de circunstâncias específicas? Uma pessoa que diga, eu conheço esse cavalo, normalmente quer dizer não apenas eu o vi antes, embora do modo como usamos as palavras possa querer dizer apenas isso, mas provavelmente, porém, ela queria dizer, eu sei como ele se comporta e posso mostrar como ele pode ser conduzido. Quando diz eu conheço esse cavalo, diz assim, significa eu sei como montar nele, eu sei como dirigir ele. Às vezes ele dá uns relinchos para cá e para lá, mas eu conheço ele, eu sei como dirigir ele. Alguns poucos dias são insuficientes para se conhecer completamente um cavalo. São suficientes. Mas você pode passar meses e anos fazendo coisas em companhia de outra pessoa e ainda assim ter que dizer, no final desse período, eu realmente não conheço essa pessoa. Preste atenção. Nós podemos estar do lado, viver com alguém muito tempo e mesmo assim não conhecer essa pessoa. Nosso conhecimento dela, agora preste atenção, é mais diretamente o resultado de ela nos permitir conhecê-la do que de nossas tentativas de conhecê-la. Preste atenção. Para que eu conheça alguém, o quanto é que eu posso conhecer profundamente alguém, não é decisão minha, é decisão dela. Preste atenção. Se eu não quero me dar a conhecer a algumas pessoas, não quero um relacionamento com ela, eu falo com ela e tenho um relacionamento protocolar com ela, apenas um relacionamento superficial, e ela não me conhece. Eu não deixo ela entrar na minha intimidade, estão entendendo? Eu não deixo ela me conhecer. Ou seja, não apenas nós, se quisermos conhecer alguém, depende de nós, mas depende da pessoa também, e muito mais dela do que nós. Então, a partir desse ponto, porém, é ela e não nós quem decide se vamos conhecê-lo ou não. É Deus quem decide se Ele se revelará, se Ele deixar ser conhecido por ti ou não. Vamos lá de novo. Estão entendendo isso? É Deus quem decide se tu vai conhecê-lo ou não. Está na mão dele se revelar a ti, se abrir junto contigo, está do teu lado. É decisão dele. Agora nós vamos ter a grande cruzada com o profeta T.B. Joshua. Vamos pensar numa pessoa importante como ele. Talvez gostaríamos de conhecer essa pessoa, mas estamos plenamente conscientes de que isso é algo que cabe a ele decidir se acontecerá, não a nós. Se essa pessoa se limitar às formalidades protocolares conosco, podemos ficar desapontados, mas não nos sentiremos no direito de reclamar, afinal, não poderíamos reivindicar a sua amizade. O relacionamento em que os pecadores conhecem a Deus é aquele em que
Deus, podemos dizer, os torna parte da sua equipe de trabalho, para serem, a partir daí, seus cooperadores e amigos pessoais. A ação de Deus de tirar José da prisão para torná-lo primeiro-ministro do faraó é um quadro do que ele fez com cada cristão de prisioneiro de Satanás. Você se vê transferido para uma posição de confiança no serviço de Deus. Em um só momento a vida é transformada. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, o que a Bíblia nos ensina é que Deus, preste atenção, Ele quer se fazer conhecido por nós. Ele quer se revelar a nós, para aquelas pessoas que são fiéis. Ele quer se dar a conhecer. Amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitos talvez queiram conhecer a Deus mais profundamente, mas Deus, Ele deseja se dar a revelar para aquelas pessoas que são leais, para pessoas que são fiéis, para que quando Deus abre o seu coração e tu conheça Deus profundamente, tu não se torne e faça isso por segundas intenções, mas sim por um relacionamento sincero e verdadeiro. Ou seja, se tu for uma verdadeira ovelha e dizer: Deus, eu quero te conhecer, porque eu quero estar do teu lado, eu não quero te conhecer para usar o conhecimento que eu tenho de ti para me gloriar a mim mesmo. Eu não quero usar o conhecimento, a minha relação contigo, para dela tirar proveito próprio. Eu quero te conhecer porque eu te quero como amigo sobretudo. Preste atenção. Muitas pessoas vêm, se aproximam de pessoas que têm autoridade, que têm recursos, que têm poder. Por quê? Porque querem tirar um proveito. Amém? Estão entendendo? Se aproximam porque têm interesses próprios. Diga assim: pessoas querem conhecer quem tem influência porque querem tirar proveito próprio. Agora olha aqui. O homem inteligente se dá a conhecer a essas pessoas? Sim ou não? Não. Não dá acesso a elas. Fecha as portas. Não abre relacionamento. Dificulta. Por quê? Porque essa pessoa está interessada apenas em si. Não está interessada num relacionamento verdadeiro. A palavra conhecer na Bíblia também é sinônimo de aliança. Quando Adão e Eva entraram e tiveram e se conheceram mutuamente, naquele momento eles entraram em aliança. Entraram em aliança de casamento. Então, quando nós conhecemos um ao outro, nós nos comprometemos um com o outro. Diga assim: quando eu conheço alguém, eu me comprometo com aquela pessoa. Quando Deus te dá a conhecer para ti, Ele se compromete contigo, e tu te compromete com Ele. Amém? Estão entendendo? Ou seja, aquele homem que quer conhecer a Deus, quer conhecer a intimidade, a profundidade, quer conhecer o coração de Deus, quer ter experiências vívidas com Deus, quer ter Deus vivendo ele, experimentando a Deus. Antes de tudo, ele tem que ser humilde, não buscar apenas proveito próprio, mas realmente querer ter um relacionamento verdadeiro com o seu Deus. Amém? Estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a verdade. Por isso ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho.
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, só conhece a Deus aqueles que Deus se dá a conhecer, se revela. Eu o conheço porque Ele me conheceu primeiro. Vamos lá. Eu conheço a Deus. Eu me relaciono com Ele porque Ele, Deus, quis ter um relacionamento comigo. E por que Deus quer ter um relacionamento contigo? Porque Deus pode ter um relacionamento contigo. Por que será que Deus vai querer ter um relacionamento contigo? Por que será que Deus vai querer abrir o coração dele para contigo? Porque Deus vai querer caminhar junto contigo do teu lado. Porque Deus vai querer ter intimidade contigo. Se o teu coração for verdadeiro e sincero, se o teu coração for humilde, se o teu coração for um coração de reverência, de devoção, não apenas para se orgulhar e se ensoberbecer e querer tirar vantagem de alguma coisa, quero dizer que as portas já estão fechadas. Deus resiste o soberbo. Se Deus resiste o soberbo, tu acha que Ele vai abrir o coração dele para ti? Tu acha que Ele diz, eu vou revelar as minhas coisas a essa pessoa? Vou me dar a conhecer as minhas coisas grandes, as minhas profundezas. Agora, se tu for diante dele, com um coração sincero, humilde, verdadeiro, desejoso verdadeiramente de ter um relacionamento com Ele, para que juntos tu e Ele cresçam. Preste atenção. Juntos tu e Ele cresçam. Olhe bem para mim. Te apronta, porque Deus vai escancarar a porta da casa dele para tu entrar com tudo, e para conhecer os mais profundos recantos dele mesmo, e ter um relacionamento íntimo, mostrar aquilo que ele só mostra, experimentar com ele somente aquilo que ele manifesta só para os mais íntimos, para os mais queridos, para aqueles que, não importando a situação, dizem, Senhor, eu estou contigo, eu faço aquilo que tu queres, eu desejo aquilo que tu desejas, o meu coração bate por aquilo que tu bate, a minha vida é para fazer aquilo que tu tens para ser feito. Amém? Isso é conhecer a Deus. Se nós quisermos conhecer as profundezas de Deus, precisamos ir nessa direção. Não há outro caminho, não há outra direção. Veja só que Deus fala de Israel, e agora eu vou concluir. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu povo, mas Israel não tem conhecimento de mim. Agora preste atenção. Ele diz em 1 Samuel 2:3, o Senhor é o Deus do conhecimento. Diga assim, meu Deus é o Deus do conhecimento. Agora preste atenção. O que significa isso? Conhecimento é relacionamento. Então isso significa, diz assim, diga assim, o meu Deus é o Deus do relacionamento. E quando eu temo a Deus, quando eu me reverencio, quando eu sou humilde,
Esse é o início do conhecimento. A gente lê tantas vezes: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa palavra sabedoria é a palavra conhecimento. Tu queres saber como é que tu vai começar a conhecer a Deus? Reverenciando-te diante dele, temendo a ele. Esse é o início de tudo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Viste que se esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. O oposto de conhecimento não é ignorância. Isso é para os gregos. Se o início, o princípio do conhecimento é o temor a Deus, o temor a Deus é a forma inicial, é o início, é onde começa tudo, para nós termos conhecimento de Deus. O oposto não é ignorância. O oposto é rebeldia. Diga assim: rebeldia é o oposto do conhecimento. Porque aquele que conhece, obedece. E aquele que se rebela, ele justamente vai ao oposto de Deus, porque não está temendo a Deus. Rebeldia é o oposto do conhecimento de Deus. Quero que tu fique de pé agora. A Bíblia fala sobre o rei Josias, e que ele obedeceu a Deus, que ele ajudou as pessoas, as situações, foi humilde, buscou a Deus, tirou todos os postes ídolos, tirou toda a idolatria, tirou todas as coisas que impediam a mão de Deus operar. E a Bíblia fala: não é isso que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é fazer aquilo, é viver aquilo, é experimentar aquilo. Onde o nosso Deus se encontra, onde Ele está, estar onde Ele está, fazer aquilo que Ele faz, viver aquilo que Ele vive. Isso é conhecer a Deus, é estar alinhado com Ele. E aí tu experimentarás grandes coisas. Tu farás coisas loucas que outros não fariam, mas que tu fazes porque tu conheces o teu Deus. Tu enfrenta impossíveis com a cabeça erguida, com alegria. Outros não suportariam, mas tu sabes, porque tu conheces o teu Deus. Tu sabes quem está do teu lado. Tu sabes que inimigos podem ser muito grandes, mas tu conheces o teu Deus. Tu conheces aquele que está do teu lado. Tu conheces aquele que te ajuda. A igreja primitiva conhecia o seu Deus. É por isso que eles não tinham limites. Eles iam, avançavam. Não havia preço suficientemente alto que os impedia de avançarem.
porque eles conheciam o seu Deus, e o conhecimento do seu Deus era maior do que tudo, e isso os tornava fortes, os tornava ativos, os tornava corajosos, ousados, porque eles conheciam o seu Deus. Meu Pai, hoje eu faço a mesma oração, meu Pai, que o apóstolo Paulo fazia, a mesma oração que ele fazia. Traz a revelação, a plena revelação do entendimento, a compreensão desse conhecimento de Deus, esse pleno conhecimento total, porque isso trará ao teu povo força, gerará na tua igreja, meu Pai, novamente, como foi no passado, como foi no princípio, assim novamente gerará na tua igreja esse ímpeto poderoso para transtornar esse mundo, esse ímpeto poderoso para mudar todas as coisas, saber que não há impedimentos, saber que não há impossíveis, saber que não há dificuldades, como o apóstolo Paulo dizia, que eles eram atribulados, mas não desanimados. Eles eram agredidos, mas não paravam. Eles eram acusados, mas avançavam, porque eles viam algo, eles tinham conhecimento de algo muito maior, o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecer verdadeiramente esse Deus. Por isso agora, Pai, querido Espírito Santo, querido Jesus, dá a revelação do Pai para o teu povo novamente. Deixa-nos entrar para dentro do Santo dos Santos. Deixa-nos entrar novamente para dentro da tua intimidade, onde existem delícias perpétuas, onde mais vale ficar um dia do que toda a vida. Dá-nos a ter essa comunhão, esse relacionamento profundo, para te conhecer, para te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas sim contigo andar, viver contigo, ter experiências contigo, caminhar contigo. Isso gerará em nossos corações, gerará na tua igreja hoje, que tanto necessita, gerará no teu povo hoje algo tão sobrenatural, tão poderoso, tão extraordinário, que não haverá impedimentos para a tua igreja, em que os outros olharão e dirão: há algo que ele experimentou, em que eu não experimentei. Há algo que ele conhece e eu não conheço. As pessoas olharão a ti e não saberão
não entenderão. Por que é? Como é que tu podes te levantar com tamanha ousadia, com tamanha intrepidez, com tamanha audácia, com tamanha força, com tamanho ânimo, com tamanha segurança, com tamanha confiança? Como é que pode? Então, voltaremos à palavra de Deus. Senhor, eu oro para que eles sejam, para que lhes seja dado, seja revelado o conhecimento de Deus. Porque só aqueles que conhecem a Ele, esse conhecimento transtorna, muda toda a vida de uma pessoa. Ergue muito alto tuas mãos agora. Hoje, meu Pai, nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Não voltaremos para casa sem desejar te conhecer mais profundamente, sem sermos impactados por ti, meu Pai. Precisamos, e oramos: Senhor, abre as portas da tua casa, abre as portas dos teus átrios, abre as portas da tua casa, abre as portas da tua intimidade. Dá-nos a te conhecer, permite que te conheçamos mais, permite a termos um relacionamento mais profundo contigo, permite a termos intimidade contigo, permite a termos a revelação de quem tu és. Permite ao teu povo mais uma vez. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Dá-nos a conhecer. Dá-nos a te conhecer. Abre-nos a porta, Pai. Abre-nos a porta. Deixa-nos entrar mais perto de ti. Deixa-nos estar mais junto de ti. Deixa-nos ficar mais perto de ti, mais do teu lado. Queremos te conhecer. Queremos te conhecer. Queremos te conhecer. Assim como Abraão te conhecia. Foi o pai da fé. Assim como Moisés, que a palavra diz que ele via aquilo que era invisível, andava como se via aquilo que ninguém conseguia ver. Tu abriste teu coração para ele, deixaste ele entrar na intimidade, te manifestaste como pai que ama seu filho. Ele te conheceu. Tu permitiste que ele te conhecesse, te revelaste a ele, te revelaste a ele, te revelaste a ele. Deixa-nos te conhecer mais, Pai. Diz para ele: deixa te conhecer mais, Pai. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais, não para ficar apenas na contemplação, mas te conhecer para ser forte e ativo. Te conhecer para reconhecer que não há nada que possa me demover da grandeza desse conhecimento.
Pai, queremos sair daqui. Queremos sair daqui dessa conferência desejosos de te conhecer mais, de entrar na tua intimidade, de entrar nesse relacionamento profundo contigo. Que essa conferência venha gerar isso no coração de cada pessoa que aqui está.